Boa noite. O Diálogos de hoje vai falar sobre a cena musical alternativa de Campinas. E a gente conta com a presença da Kênia Kemp, que é historiadora e antropóloga cultural. Ela é formada pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre pela Universidade Estadual de Campinas. Kênia, só para a gente situar um pouquinho o telespectador, o que a gente pode entender como cultura? O que é cultura? Bom, cultura é uma habilidade humana, né, que compreende todos os hábitos, as técnicas, a moral, conjunto de regras de convivência que todo ser humano produz ao viver em sociedade. Então, o importante de enfatizar a respeito da cultura, primeiro, é a imensa diversidade cultural que o ser humano produz. Qualquer sociedade produz uma cultura original e própria, e que não faz parte de uma herança genética, não tem nada a ver com habilidades ou limites genéticos, e muito menos ela é determinada pelo meio ambiente. Então, a característica da sociedade humana é nos habilitar, né, a viver em sociedade, e é dentro desse convívio social que nós construímos isso que a gente chama de cultura. E partindo do pressuposto de que cultura faz parte do mercado, hoje em dia, como que a música pode ser vista também como uma mercadoria? Bom, a música, junto com outras formas de expressão cultural, né, como a dança, artes plásticas, se tornaram exploradas comercialmente com o advento da Revolução Industrial e com o avanço da sociedade capitalista nos 2 últimos séculos. Então, faz parte, né, de uma indústria que tem interesses, como qualquer outra atividade empresarial no capitalismo, que gere lucros. Então, nesse modelo de apropriação do capitalismo, né, de várias expressões culturais, a música, uma delas, não é a única, né, acabou acontecendo esse jogo de interesses mesmo de mercado em torno de determinados estilos, conceitos musicais e até mesmo uma forma padronizada de produção que vem de acordo com as expectativas de moda, mercado, tendências, e que não é uma coisa espontânea, digamos assim, da sociedade. Entendi. Agora a gente vai ver uma matéria que vai falar um pouquinho sobre o cenário cultural alternativo de Campinas. O sertanejo universitário invadiu os bares de Campinas nos últimos anos, mas há ainda quem preserva o cenário cultural alternativo da cidade. Grunge, Britpop e indie são alguns dos estilos musicais que compõem esse cenário. A música alternativa surge na década de 80 e torna-se popular em 90. O movimento consiste em vários subgêneros da música independente. Apesar de ser enraizado no rock, o som varia conforme as influências da banda, diferenciando esse cenário e diversificando o estilo musical. Hoje em Campinas existe poucos lugares das cidades que abrem espaço para bandas da cidade tocarem. Assim, a busca pela cultura alternativa se reduz. Bares como os do Zé, localizado em Barão Geraldo, é a exceção deles. O produtor musical Rafael Gomes trabalha em conjunto com o Bar do Zé, divulgando o trabalho de bandas autorais pela cidade. Mais do que entender o porquê de abrir um espaço, é entender que a cultura alternativa ela vai existir por natureza, né? As pessoas elas têm gostos diferentes, né? Então ainda que comercialmente possa parecer uma coisa um pouco não tão coerente, né? Sempre vai existir demanda, né? E a gente percebe isso bastante tendo o Bar do Zé, né? Essa demanda ela existe naturalmente, a gente tem o público que é muito fiel, né? E inclusive a existência do próprio espaço é o que incentiva a expansão desse público e justamente a necessidade, né? As pessoas passam a se identificar com um lugar como o Bar do Zé e querem sempre continuar frequentando. O trabalho do Bar do Zé é mais complexo do que parece. As bandas convidadas para tocar são escolhidas a dedo e precisam preencher uma série de critérios definidos pela equipe. Pela natureza seria assim, essa banda é legal, ela vai tocar aqui, né? Mas a gente precisa levar um monte de coisa em consideração, né? O Milton, que é o dono do bar, e junto comigo e junto com o Drow, que é o outro produtor daqui, a gente sentou, né, quando a gente começou a fazer esse trabalho, que na verdade é um trabalho que faz pouco tempo da forma como eu trabalho, né? E a premissa do Bar do Zé é música boa, tá?
Isso é um conceito muito amplo, né? O que é música boa. Então, a gente sabe que a gente se insere dentro de um mercado de música alternativa. Então, beleza, a gente já selecionou, tipo, um pouquinho mais. Só que uma vez que é um espaço comercial, a gente também precisa pensar na questão, tipo, do retorno de público, do retorno financeiro. Então, apesar da gente... Tem muitas vezes que a gente olha e fala, cara, essa banda é muito boa, mas o que eu faço, né? Então, assim, se a banda não tem um bom release, é muito difícil ela descobrir tudo que ela precisa fazer, né? Como que ela chega em mim, né, que sou o produtor artístico da casa. Então, por exemplo, a banda precisa ter um release bem escrito, ela precisa ter uma sessão de fotos boa, ela precisa ter uma boa gravação, ela precisa ter um vídeo de divulgação, né? Tem uma série de coisas que as bandas precisam ter. Então, assim, é uma grande engenharia de um monte de coisinha que você precisa levar em consideração, assim. O básico é, tipo, ser música boa e se adequar, tipo, ao que o nosso público em geral espera da gente. Mas até escolher de fato e disponibilizar uma data para a banda, existe uma série de questões que a gente precisa avaliar também. Agora que a gente viu um pouquinho sobre cultura alternativa, entendeu também qual é o conceito de cultura, Kênia, o que você define como cultura alternativa? Bom, esse conceito ele começa a surgir na década de 60 com a ideia de contracultura, né? Foi o primeiro conceito que se criou, a ideia de uma manifestação que vai contra os interesses determinantes do mercado. A sociedade, a cultura é mais complexa do que o mercado pode abarcar, digamos assim, né? Então, existem uma série de manifestações culturais que ficam à margem desses interesses comerciais e que na década de 60 foi dado o nome a isso de contracultura. Inclusive o movimento, a geração hippie toda da década de 60 não apenas era uma manifestação à parte desses interesses de mercado, como combatia, né? Eles iam contra, eles tinham uma política de divulgar que essa cultura oficial de mercado, ela não era a melhor cultura. Então, daí a ideia de contracultura. Então, o conceito de contracultura é anterior ao conceito de cultura alternativa, que vai surgir um pouco mais tarde, no final da década de 70, 80, que é como uma extensão, né, ou uma continuidade daquela ideia contracultural da década de 60 de aquecer, digamos assim, as atividades culturais que não estão contempladas no mercado. Entendi. Então, a cultura alternativa é uma contracultura moderna, mais ou menos. Isso, podemos dizer assim. Correto. A gente vai encerrar o primeiro bloco e o diálogo já volta. O Diálogos está de volta e a gente conta com a presença da Kênia Kemp, que é historiadora e antropóloga cultural. Como a gente viu um pouquinho antes, né, sobre cultura alternativa, entendeu o que é a contracultura, a origem, e no cenário cultural de Campinas. Como que é, historicamente, a música na cidade de Campinas? Bom, a música em Campinas, como todas as outras manifestações culturais, carece de espaços acessíveis ao público e aos produtores culturais para ter uma maior movimentação, uma manifestação mais intensa. Então, nós somos uma cidade que conta com uma série do que a gente chama de equipamentos culturais muito bons, vários teatros, salas de exposição, museus, mas infelizmente todos eles sem uma ocupação intensa por parte tanto do poder público como por parte de algum planejamento que envolva interesses da própria população, né? Interesses tanto comerciais
como de manifestações públicas mesmo. Então, o cenário musical em Campinas, ele tem uma história muito marcada pela presença da nossa orquestra sinfônica, né, que é uma forte presença musical aqui em Campinas, e de manifestações da cultura mais popular, digamos assim, uma ausência de espaços alternativos, tanto para a cultura alternativa, como até para uma manifestação de músicas mais comerciais que também carecem de espaço na nossa cidade, né? Então, os espaços alternativos, eles tiveram um momento de pico na década de 80, depois veio a ter um esvaziamento, né, desses espaços, vários espaços fecharam. Na década de 90, chegamos aí a um cenário quase desértico, digamos assim, e atualmente alguns lugares em Campinas ainda têm esse tipo de expressão, mas infelizmente muito pobre em relação ao potencial que a cidade apresenta. Você acha que isso é um problema histórico, assim, por ser uma cidade de interior, ou mesmo assim por falta de verba da prefeitura? É um problema histórico, mas eu acho que é um problema muito complexo que envolve, por um lado, uma falta de organização política mesmo, da própria população interessada em ocupar esses espaços culturais, e, por outro lado, um descaso de várias gestões públicas, independente de legendas ou partidos que se sucederam, e nenhum deles foi capaz de dar a Campinas um cenário cultural à altura do que a cidade tem e merece, né? A Lissab é uma banda que tem 7 integrantes e ela faz parte do cenário alternativo cultural de Campinas. Apesar dela ser uma banda local, ela é uma banda que ganhou muito espaço ao longo do seu crescimento, e há pouco tempo ela fez uma turnê nos Estados Unidos. A repórter Jéssica Nespoli está com a banda ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Luísa. Eu estou aqui com os meninos da banda Lissab, o André, vocalista e baixista da banda, o Matheus, guitarrista, e o Gabriel, que toca trompete e sintetizador. Bom, André, como foi a história da banda? Como vocês se iniciaram? Quais foram as dificuldades, né? Eu comecei a tocar com ele, o Matheus, quando a gente tinha 11 anos, e a gente tentou montar bandas desde então, até que aos 15 a gente conheceu o Sebastian e montamos o protótipo dessa banda. E a gente iniciou a Lissab em 2010. E em relação aos lugares aqui de Campinas, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Se vocês foram para outras cidades, encontrar mais espaços? Acho que entender mesmo o nosso papel como banda, o que fazer para ter uma banda, o que fazer para marcar um show, para gravar um CD. A gente era tão ingênuo ao ponto de ir no bar, que a gente fez isso no Bar do Zé, com os instrumentos nas costas e pedir para tocar. E acabou que deu certo, e aí o dono conheceu a gente e acabou chamando a gente para tocar mais vezes. Mas assim, é meio que a falta de saber o que fazer, justamente por ser independente, por estar fazendo sozinho. Hoje, Gabriel, vocês encontram mais disponibilidade nos bares onde vocês tocam, agora que vocês já tiveram esse contrato com os Estados Unidos? Sim, especialmente aqui em Campinas. Aqui em Campinas a gente já está com um fanbase meio grande. Em São Paulo também. Tipo, a gente está crescendo bastante aqui. E é muito bom conseguir shows que tem um retorno grande, onde as pessoas vão e elas te escutam. E onde você é pago decentemente. Luiz, agora temos alguma pergunta do estúdio? A gente tem sim, Jéssica. Recentemente vocês assinaram com uma gravadora nova-iorquina e fizeram a turnê pelos Estados Unidos, né? Como que foi a trajetória de vocês? Como que foi desde o momento em que vocês foram descobertos pela gravadora e toda a organização dos shows e toda a trajetória nos Estados Unidos dos shows? Então, a gente trouxe em 2011 para o Brasil um amigo nosso chamado Jeff, e a gente fez uma turnê com ele aqui. E aí depois ele ajudou a gente a marcar uma turnê lá, que foi essa de julho.
E aí, enquanto eu estava marcando a turnê, uma gravadora percebeu que a gente estava fazendo isso e entrou em contato, fez uma proposta e a gente assinou com eles. E daí a gente fez 30 dias nos Estados Unidos, conhecemos os caras e tal, assinamos com eles. E foi basicamente marcado tudo por e-mail, bem, tipo, DIY, só isso. Depois voltamos mais com a Lissab. Luísa. Obrigada, Jéssica. E agora a gente vai encerrar o nosso segundo bloco e a gente já volta. O Diálogos está de volta e a gente continua ouvindo um pouquinho da banda Lissab. Oi, Luísa. André, fale algumas dicas para o pessoal, para as bandas que estão começando agora em Campinas e na região. Tem alguma dica que você pode dar para eles? Não sei de dica não, é só ensaiar, fazer tipo o seu release, mapa de palco, as coisas que você vai precisar para marcar um show, gravar e dedicar tempo a isso, levar a sério. Para entrar em contato com a Lissab, quais são os meios de contatos? facebook.com/lissab ou lissab@gmail.com. Obrigada, Luísa. Obrigada, André. Obrigada, Gabriel e Matheus. Obrigada, Jéssica. E agora, para encerrar, Kênia, uma última pergunta. Qual que é a possibilidade da cultura alternativa se expandir, se difundir de uma forma que não seja preciso mais entender o que ela é? Nós temos atualmente meios de comunicação que privilegiam quem é alternativo, digamos assim. As redes sociais, a internet veio facilitar o contato, né, dessas comunidades de música alternativa, seja de que estilo for. Então eu entendo que atualmente é muito mais fácil se difundir esse tipo de cultura do que sempre foi. Então não depende muito de divulgação num meio mais comercial, digamos assim. E depende apenas desse investimento pessoal mesmo, dessa comunidade, de difundir mais, né, a sua produção. Entendi. Kênia, muito obrigada pela sua presença. O Diálogos encerra por aqui e até a próxima. E a gente fica com um clipe da Lissab agora. Boa noite.